Olá! Nesta videoaula falaremos sobre hidrodinâmica. Quando um líquido passa por uma torneira, ele está em movimento e há uma vazão associada a esse fenômeno. Esta vazão está diretamente relacionada à abertura, à área por onde o líquido vai passar e a velocidade com a qual esse líquido passa. Se eu multiplicar a área por onde o líquido passa pela sua velocidade, eu tenho a vazão, desse líquido passando pela torneira, por exemplo. Mas poderia ser por qualquer objeto, poderia ser por um cano, por exemplo. Ok? Uma outra maneira de calcular vazão seria dividindo o volume que passa por essa abertura pelo tempo que levou para o volume passar. Ok? Quando eu tenho um regime de vazão constante, ou seja, imagina um cano, por onde está passando de maneira constante a água, tá? Eu posso garantir entre dois pontos que a vazão que eu tenho num ponto é igual à vazão que eu tenho no outro, no regime constante. Aqui eu coloquei a imagem de um redutor para simbolizar o seguinte, Imagine que você faz uma construção, e você coloca um cano muito largo, mas em algum momento nesse cano você faz uma redução para um cano muito menor, tá? É importante falar o seguinte, É fato que se o cano fosse grosso e fosse só ele, a vazão seria muito maior do que no caso de você fazer uma redução, porque a vazão que você vai ter no cano grosso vai ser a mesma vazão que você tem no cano pequeno quando você reduz, tá? Porque a vazão é constante, então a vazão que eu tenho no ponto A é igual à vazão que eu tenho no ponto B, ok? Bom, e para fechar essa pequena introdução, nós temos a equação de Bernoulli. Então, o que acontece? Imagina que eu tenho um encanamento como esse aqui, que começa um pouquinho mais estreito e se alarga. E além de ficar alargado, ele sobe, ele fica um pouco mais alto que o anterior, ok? Existe uma equação que ajuda a gente a calcular algumas coisas em torno dessa situação. Vale a pena dizer o seguinte: eu não vou reduzir essa equação que está aqui embaixo, mas a origem dela é a conservação da energia mecânica, tá? Então a ideia dessa equação é que não há perda energética na passagem do líquido de um ponto até o outro. A gente até sabe que na vida real uma parte da energia se perde, mas o que eu tenho aqui é uma boa aproximação, ok? Então, só traduzindo os elementos que aparecem aqui, pressão é a pressão que está agindo diretamente sobre o fluido, mas isso aqui não é um P, é um ρ, tá? A densidade relativa do líquido vezes a sua velocidade ao quadrado dividido por 2. Essa pequena parcela aqui corresponde à energia cinética, posso até falar isso para vocês, mais a densidade relativa do líquido vezes a gravidade, que a gente usa 9,8 na Terra, vezes a altura. Reparem que aqui eu tenho uma altura e aqui eu tenho outra. Então, quando há diferença de altura, isso vai impactar no resultado. Essa parcela aqui se refere à energia potencial, tá? Gravitacional. Esse bloco que está do lado esquerdo se refere a essa parte do cano que é um pouco mais fina. Todo bloco que está do lado direito, perceba que é a mesma equação, só muda o índice, Aqui é tudo 1 e aqui vai ser tudo 2, porque se refere ao outro ambiente, ao outro cano, ok? Então eu vou ficando por aqui, gente, e até a próxima.